Olá, amigos internautas, espectadores do nosso canal Tapioca com Poesia. Hoje nós estamos começando uma playlist mais do que especial. Vamos conversar sobre arte. Neste nosso primeiro vídeo, observe um detalhe interessante nesta magnífica obra do cubismo. Estamos falando do quadro Guernica, de Pablo Picasso. Um grande painel em óleos sobre tela, não é? De 3,49 metros de altura por 7,76 metros de largura. O cubismo, uma das primeiras grandes correntes das chamadas vanguardas europeias, tem em Pablo Picasso um dos seus principais expoentes. E entre as suas características mais marcantes, devemos observar a fragmentação geométrica da realidade, a decomposição dos objetos em quadrados, triângulos, círculos, em resumo, a fragmentação geométrica cubista. Além disso, a superposição de planos. Observe que nas obras do cubismo não há ideia de perspectiva, não há ideia de profundidade. É como se o pintor tivesse feito uma pintura, cortado essa pintura em planos geométricos e depois feito uma colagem na bidimensionalidade da superfície. Essas são as principais características do cubismo. Mas, caros internautas, o que nós queremos observar nesta obra é o seu diálogo com outras obras de arte. Daí o nosso título, né? Guernica e a intertextualidade. Vale lembrar a você, caro internauta, que Guernica é o nome de uma cidade da Espanha, uma cidade espanhola, que foi devastada num bombardeio aéreo patrocinado pelo general Franco na guerra que aconteceu entre 1936 e 1939. Em 1937, Picasso, tomado pela perplexidade da cena de ferros destorcidos e corpos mutilados, pintou esta magnânima obra denunciando os horrores e as atrocidades advindas deste conflito, desta guerra. Mas é interessante nós observarmos, e esse é o objetivo principal da nossa conversa, que esta obra dialoga com outras obras de arte, né? Primeiro, gostaria de chamar a atenção de vocês para aqui, no meu canto superior esquerdo, que vocês observem este detalhe, a figura de um homem com os braços erguidos, com os braços levantados. Essa imagem faz alusão a uma outra obra do pintor espanhol Francisco de Goya. Trata-se do quadro Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808. Essa obra de Francisco de Goya, também espanhol, faz alusão ao contexto das invasões napoleônicas na Península Ibérica. As invasões napoleônicas, mais especificamente, na Espanha. E num movimento de resistência, não é? 44 indivíduos, digamos, rebeldes, contrários a essa invasão, foram, numa madrugada sombria, brutalmente fuzilados. Então, observe o detalhe na imagem de Pablo Picasso, dialogando com o quadro do também espanhol Francisco de Goya. Uma outra observação que também nos chama a atenção é que, vizinho a esse indivíduo com os braços erguidos, nós vemos duas mulheres, uma no chão e uma no céu. Observe essa imagem da mulher no céu, da mulher no plano superior. Essa imagem também nos lembra uma outra obra de arte, agora do pintor Salvador Dalí, também espanhol. A obra chama-se, inclusive, O Sono, né? Pintada por Salvador Dalí no ano de 1937, o mesmo ano em que Picasso pinta Guernica. A obra de Salvador Dalí, ela tem 51 centímetros por 78 centímetros, trata-se de uma obra de pequena extensão e que é um dos grandes nomes do surrealismo. Observe a semelhança entre as duas obras, entre o detalhe da obra Guernica de Pablo Picasso e o quadro O Sono de Salvador Dalí.
mostrando claramente o interesse de Pablo Picasso em dialogar com outras obras de outros artistas. Chamam a atenção nessa leitura, de maneira genérica, digamos, intertextual, né? Partindo do princípio de que também nós podemos ter um texto não concebido de palavras, mas um texto construído a partir de imagens, já que a obra tem toda uma história, tem todo um contexto, toda uma localização espaço-temporal. Aqui, no canto inferior direito, nós observamos o retrato dramático de uma mãe desesperada com o filho morto sobre seu colo. Não é difícil, né, caro internauta, nós percebermos que esta obra estabelece um diálogo com uma obra clássica do Renascimento. Estamos falando da monumental escultura em mármore da Pietà de Michelangelo. O ano é 1499 e a Pietà, em toda a sua grandeza renascentista, atente para os detalhes na Pietà de Michelangelo Buonarroti, a simetria, o mimetismo, ou seja, aquela concepção clássica em que o artista busca imitar o objeto, a mimese, perfeição formal na imitação do objeto representado, no caso, a Virgem Maria com o Filho, Cristo Jesus, morto em seu colo. Observe que Pablo Picasso busca, na composição da sua obra, dialogar com outras obras de arte, mostrando a riqueza que se esconde por trás de uma pintura do porte grandioso de Guernica, de Pablo Picasso, uma das obras mais expressivas e representativas do movimento cubista, a corrente de vanguarda que rompe com os preceitos clássicos da arte imitativa e busca, através da interpretação, uma nova leitura da realidade, uma nova leitura do mundo. Fica aí a dica para todos vocês, caros internautas que acompanham esta nossa videoaula, para os diálogos que as obras de arte podem estabelecer entre elas e com outras formas de discurso. Um fortíssimo abraço e até o nosso próximo encontro aqui no nosso Tapioca com Poesia.